Automotive Business veio fazer uma visita para a Letícia Costa, que é sócia e diretora da Prada Assessoria. Nós vamos conversar um pouco sobre a situação atual da indústria automobilística no Brasil. Letícia, bem-vinda ao Automotive Business. Bom dia. Eu começaria dizendo que a Ford decidiu abrir mão da sua fábrica do Taboão, em São Bernardo do Campo. Ela vai ser vendida ou desativada. E a General Motors cogitou em fechar 2 de suas fábricas aqui em São Paulo, em São Caetano e em São José dos Campos. Você acha que isso aí é um sinal pontual ou reflete um período de crescente dificuldade para a indústria automobilística aqui no Brasil? Eu acho que, primeiro, que as duas situações são muito distintas, o caso da Ford e da GM. No caso da Ford, a fábrica era uma fábrica em grande parte voltada a caminhões. A Ford não tem um pé forte em caminhões. Daqui a pouco nós vamos ter a entrada do Euro 6. Os investimentos seriam muito elevados para um mercado que está deprimido. Então é muito natural que eles não queiram mais fazer os investimentos necessários para permanecer no mercado de caminhões. Já que ele só tem caminhões aqui no Brasil e na Turquia. Então assim, é um negócio muito pequeno, acho que é menos de 0,2% da receita da Ford, quer dizer, é uma decisão puramente de negócio, de um negócio que requeriria um investimento que o mercado não sustenta e não faz parte da estratégia global da Ford. Isso é perfeitamente compreensível do ponto de vista estratégico. E a GM? O caso da GM eu acho que é um pouco diferente, e eu acho que o caso da GM foi mais, esse anúncio que foi feito, ele tem 2 vieses, mas um viés muito forte foi negocial. Claramente o anúncio foi feito avisando, olha, nós vamos ter que renegociar custo, então vou conversar com o sindicato, vou conversar com fornecedores, vou conversar com o governo, tentando espremer o máximo possível a rentabilidade da GM. Agora, esse cenário de fechamento de fábricas que se aventou aqui no Brasil, o caso da Ford concreto, da GM hipotético, nós temos que lembrar que isso está ocorrendo em outros lugares do mundo. Em Europa se fecharam algumas fábricas, nos Estados Unidos se fecharam algumas fábricas, e isso é decorrência do fato de que essa indústria tem uma sobrecapacidade crônica e vai passar por um período de transformação em que boa parte dessas fábricas não vão ser necessárias de qualquer forma. Nessa migração para veículos elétricos, veículos autônomos, etc. Então, eu acho que não sinaliza dificuldade, porque nós já tivemos momentos até mais complicados no mercado brasileiro, mas sinaliza a necessidade de um foco estratégico maior, até porque grandes transformações devem ocorrer na indústria na próxima década. Onde é que você diria que estão as principais problemáticas da indústria automobilística hoje ao longo de toda a cadeia, desde suprimentos, produção e distribuição? Eu acho que assim, a gente sempre disse que nessa indústria é uma cadeia competindo contra uma outra cadeia. A principal questão é que a cadeia instalada aqui no Brasil, ela não é competitiva a nível global. E isso tem questões desde os fornecedores de matéria-prima, passa pelos Tiers 2 e 3 e passa também pelas montadoras. Obviamente, algumas dessas questões estão relacionadas ao tipo de produto que nós temos no Brasil, porque o tipo de produto que nós temos aqui ainda não é um produto de primeiro mundo. Em termos de conteúdo, etc., não é primeiro mundo, é um produto mais de país emergente. Então, limita muito o que dá para fazer. Dentro dos países emergentes, até que o Brasil tem uma qualidade razoável, mas em termos de custo não é competitivo. E aí passa pela cadeia toda, Paulo, porque começa com o custo dos portos, o custo da matéria-prima, a ineficiência dos Tiers 2 e 3, a própria ineficiência que muitas vezes você encontra na montadora, a carga tributária. Aí é uma miríade de coisas que... Temos problemas de todos os lados para escolher. De todos os lados para escolher. Letícia, a indústria automotiva no Brasil sempre foi muito criticada por fazer remessa de lucros para fora, para as matrizes. Hoje, isso acontece ao contrário. As matrizes estão fazendo aportes aqui no Brasil. Você acha que isso é um sinal de dificuldades crescentes aqui no país? É difícil falar de dificuldade crescente. Eu diria que assim, é um sinal de um período menos favorável para a indústria. Porque a gente precisa olhar essa indústria ao longo de um determinado ciclo. Porque essa é uma indústria de alto custo fixo, intensiva em capital.
você lançar um produto novo não é baratinho. Então, se você olhar os resultados logo depois que você lançou o produto, em geral eles são muito prejudicados por alta depreciação, etc. Na média, as indústrias instaladas no Brasil têm uma rentabilidade bastante razoável. E esses ciclos de envia dinheiro ou recebe dinheiro já aconteceram no passado. Se nós formos lembrar, nós tivemos, logo antes da quebradeira lá da GM de 2007, 2008, a GM aqui mandava dinheiro todo dia. Depois que estourou a crise de 2008, quase todas as montadoras instaladas no Brasil estavam mandando dinheiro diariamente para as matrizes lá fora. Porém, também nós já tivemos períodos lá no passado, eu nunca esqueço, por exemplo, 2003, 2004, que foi um período de vale também, que a Volkswagen da Alemanha botou alguma coisa em torno de 300 a 400 milhões de euros da Volkswagen aqui. Então, assim, eu vejo como um sinal do ciclo, tanto da indústria como da economia brasileira, que tem sido extremamente volátil. Não vejo isso como dificuldade crescente, vejo como mais um período de vale da indústria no Brasil. E como é que a gente interpreta esse saldo negativo persistente na balança comercial de autopeças? Isso é sinal de que nós estamos importando muito para melhorar a qualidade dos nossos veículos ou tem outra explicação? Eu acho que tem parte melhorar a qualidade, parte são produtos que cada vez têm um conteúdo crescente nos carros, que são os eletrônicos. E o Brasil, na área de eletrônica, não é extremamente forte. E parte, muitas vezes, é uma questão de competitividade. Que é mais barato você importar um subconjunto do que fabricar o subconjunto localmente. Então ele reflete questões de tecnologia, reflete questões de qualidade, reflete questões de competitividade de custo. Eu queria falar um pouco agora das exportações. Nós tivemos aí um problema seríssimo com a Argentina, com as dificuldades econômicas, e as exportações nossas para lá caíram metade praticamente. Você acha que isso é um sinal irreversível? O Brasil vai conseguir avançar nas exportações para outros mercados? Ou vamos depender exclusivamente de uma recuperação da Argentina? Na situação, no contexto atual, nós vamos depender da recuperação da Argentina. Porque essa é uma indústria altamente regulada no mundo e é difícil você exportar volumes expressivos para países sem ter algum tipo de acordo comercial. E a matriz nem sempre permite. E hoje, por hoje, o Brasil tem um acordo firme, que é o Mercosul, e um acordo que no momento está meio em situação de suspensão, que é o Acordo do México. E se a gente for olhar os últimos anos, quando a gente fala de exportação, a gente fala de Argentina em primeiro lugar e México em segundo. A economia argentina está passando por mais um período de dificuldade, que não deve se equacionar no curtíssimo prazo. É uma situação econômica relativamente complexa, que combina alta de inflação com volatilidade cambial, com déficit do governo, quer dizer, tem várias condições de contorno não favoráveis. Então a recuperação da exportação deve demorar, ainda mais que a situação do acordo com o México é bastante não clara. Vamos falar um pouco disso então. O Brasil fez um acordo de livre comércio com o México e parece que desagradou os dois lados. De um lado, o Brasil as montadoras dizem não estar preparadas para um livre comércio nesse momento. Por outro lado, o México descobriu que não tem condições de chegar aos 40% de conteúdo local que o acordo exigiria. Como é que esse imbróglio vai evoluir? É difícil responder como ele vai evoluir, dado o governo que nós temos hoje no Brasil. Esse governo é um governo claramente favorável ao livre comércio. Então a inclinação do governo é forçar para fazer com que o livre comércio aconteça. A gente tem que lembrar que muito da produção mexicana é voltada para o mercado norte-americano e por isso o conteúdo local é muito mais NAFTA do que conteúdo local para a parte sul das Américas. Esse é um governo que tem acredita pouco em soluções verticais, ou seja, soluções específicas para determinadas indústrias, e muito mais soluções horizontais que favoreçam todas as indústrias. Então dificulta fazer com que a Anfave, etc., tenha uma influência muito grande em como isso pode evoluir. E nós temos também um cenário político atual em que a reforma da Previdência é o item 1, 0, 2, 3, 4, 5 da agenda. Sem dúvida. Então, enquanto nós não tirarmos isso da frente, eu acho que essas outras questões vão receber uma atenção
um pouco periférica. Como é que vai ficar o Rota com todas essas mudanças? Mudança de ministério, mudança de diretrizes e tudo mais. Você acredita que nós vamos ter um caminho, uma luz aí para seguir, pelo menos com a primeira etapa do Rota? Eu acho que a primeira etapa do Rota, uma vez que ela foi aprovada, dificilmente esse governo cancelaria, porque seria uma quebra de contrato e isso acho que não está na cabeça deles. Tendo dito isso, esse governo não era favorável ao Rota. Então, se nós tivermos esse mesmo governo na renovação do Rota, é pouco provável a continuidade. E eu já disse em outras ocasiões, eu acho louvável o esforço do Rota, mas eu acho que o impacto dele continua sendo muito pequeno perto daquilo que a indústria precisa. Mas o impacto no powertrain foi muito positivo, né? Nós mudamos praticamente o perfil dos nossos veículos. Mudou, mas isso, de novo, é a mesma coisa que lei de emissões. Quando vai entrar o Euro 6, eu preciso de um Rota 2030 para dizer agora daqui para frente é assim? Não precisaria. Não. É a mesma coisa de eficiência energética. Eu poderia ter, como tem nos Estados Unidos, a CAF, dizer a partir de tal data os veículos por decreto. Então, assim, o fato de eu forçar a eficiência energética é muito bom. O mecanismo utilizado para isso é que eu acho desfavorável, porque, por outro lado, qual é o futuro da indústria instalada no Brasil diante de carro elétrico, carro autônomo? Isso o Rota não me interessou. Então acho que ainda continua sendo uma visão de um prazo muito curto, com coisas que não requereriam incentivos, e aquelas questões que demandam mais incentivos, porque são de horizontes mais longos, eu acho que essas não foram endereçadas. Segurança e conectividade, por exemplo, são dois aspectos muito importantes, então ficamos para trás, né? E segurança, de novo, por que eu preciso dar incentivo? Vai lá e fala assim, a partir de tal data tem que ter airbag. Isso mesmo. É como todo país faz. Por decreto. Por decreto. Agora, pelo que nós acompanhamos aí pelos jornais e pela internet, o mundo parece caminhar aí, tem essa impressão que está caminhando rapidamente para a eletrificação. Você acha que isso tudo é muita conversa e pouca solução? Não, eu acho que de fato existe um esforço grande para a eletrificação e veículos híbridos, e em alguns lugares por motivos diferentes, mas assim, a China porque tem uma alta dependência de petróleo, porque tem questões ambientais muito sérias, a Europa porque tem uma preocupação ambiental muito forte, que são as duas regiões que mais empurram esse tipo de veículo. Muito embora eu acredito que todo mundo saiba que o veículo elétrico é uma etapa de transição lá para frente para um célula a combustível. Então eu acho que vai existir esse esforço de eletrificação, mas a gente sabe que as montadoras continuam trabalhando no fuel cell e que a solução mais definitiva está no fuel cell. Que poderia aproveitar, quem sabe, o nosso etanol. Eu acho que é aí que o Brasil se insere, porque a eletrificação é um dilema para o Brasil. Porque, por um lado, se eu quero exportar e se a eletrificação for ser dominante, eu preciso exportar veículo elétrico ou híbrido. Por outro lado, no mercado doméstico, o Brasil tendo o etanol, não justifica um investimento em infraestrutura para eletrificação, não faz sentido, porque o etanol é muito menos poluente e nós temos o combustível. Então acho que para o Brasil faria muito mais sentido analisar se precisa dar algum incentivo para a importação de bateria, caso eu precise produzir o veículo elétrico para exportar, e trabalhar assiduamente num fuel cell com o uso de etanol. Né? É muito interessante isso, mas de qualquer forma, nós estamos num ano de transição praticamente. E como é que você vê esse curto prazo até o final do ano, para a evolução dos negócios aqui no Brasil? Olha, o cenário está bastante complexo de avaliar. Quando foram apresentadas as projeções para esse ano, lá no final do ano passado, depois da eleição, eu sempre achei que elas eram otimistas demais. Quando tinha aqueles 2% de crescimento, 2,5%, eu não conseguia enxergar exatamente de onde viriam. O fato é o seguinte, nós hoje, para dizermos o que vai acontecer com o Brasil, dependemos muito do que vai acontecer com a reforma da Previdência. Por que isso? Primeiro que ela economicamente ela é muito relevante. Assim, tem um aspecto técnico que o Brasil, se não fizer, quebra. É simples. Não vai ter dinheiro para pagar servidor público, etc.
E tem um outro aspecto que o governo apostou tanta ficha nessa reforma, dizendo da criticidade, da importância, que se ela não passar ou passar de uma forma muito diluída, o governo vai ser visto como derrotado. E que, portanto, vai ter mais dificuldade de tomar outras medidas que potencialmente possam estimular a economia. E o governo hoje tem mãos amarradas, porque não tem dinheiro para gastar. Então, se a reforma da Previdência passar, e eu acredito que ela vai passar, de uma forma relativamente robusta, você vê um certo ânimo de que abriu espaço para o governo lá na frente poder gastar mais, reduziu a incerteza, etc. Então a tendência é que a economia comece a retomar, e ela vai retomar muito mais devagar por algum consumo maior pela confiança do consumidor e pelo investimento das empresas. Quem sabe a partir do segundo semestre. A partir do segundo semestre. Antes disso, eu acho muito inviável. Agora, o contexto global não é favorável, porque nós temos uma pessoa chamada Trump, que cada dia que acorda... Diz que é amigo do Bolsonaro. Aí eu já não sei, mas assim, cada dia que ele acorda e vai fazer um tweet, a gente fica na expectativa se é um tweet que vai mexer com a bolsa, com os mercados, com a China, porque essa discussão de tarifas com a China ela é complexa, ele tem uma hora que dá o soco na mesa, depois ele fala, não, vou postergar, e como ele é imprevisível, nós ficamos sujeitos, seja positivamente, seja negativo, ao que o Trump vai fazer. Pois é, temos um presidente instável lá e um outro aqui, para nos deixar aí olhando o futuro, com medo. Num cenário em que a Europa tem muita incerteza por causa do Brexit, então assim, o cenário global é um cenário de desaceleração econômica, de forma geral. A China está desacelerando. Eu já vi reportagens e artigos que falam que, na realidade, o crescimento lá é mais baixo do que o anunciado. Na China? E na China a gente nunca sabe os números, porque a gente sabe o que o governo quer, que a gente sabe, então se isso é verdade ou não, não sei. Então assim, o cenário é de desaceleração global num nível de tensão política e econômica muito elevado. Porque ao brigar com o Irã, ao brigar com a Coreia do Norte, mais as guerras econômicas, criou-se um cenário geopolítico econômico tenso. E esse cenário tenso faz com que todo mundo se retraia do investimento. E o mercado americano, que aparentemente vai muito bem, obrigado, ele vai porque teve um incentivo que o Trump deu lá com impostos elevado. Mas não é sustentável. O déficit americano continua crescendo, quer dizer, uma hora aquilo hit a wall, ou seja, vai encontrar um limite. Então, assim, o contexto global não é muito favorável, mas se o contexto global se mantiver nesse equilíbrio instável atual, e a reforma da Previdência passando, no segundo semestre a gente já deveria ver sinais de uma retomada. Não acho que vai ser fantástico, mas de uma retomada. Automotive Business tem um evento chamado Planejamento 2020, em agosto. A gente espera contar com você lá para contar como essa história toda continua. Eu espero que até lá a sinalização do que vai acontecer seja mais forte do que é hoje. Eu realmente acredito que, seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo, a gente vai ter um grau de entendimento melhor do que pode acontecer lá por agosto, setembro, do que hoje, porque, francamente, esse governo entrou, se deu aquele prazo de período de paz, etc., ele se enrolou, abriu fendas com o Congresso, tem discussões dentro do próprio governo, então o cenário hoje é bastante conturbado. Bom, vamos ficar com uma aposta aí, ser um pouco positivos, pelo menos, esperando que esse governo encontre um bom caminho, o que acho bem eu acredito assim, se o governo não achar, o Congresso vai ajudar. A questão é com que velocidade nós vamos fazer algumas coisas. E realmente a reforma da Previdência, para mim, como eu falei, ela é importante não só pelo impacto econômico, mas pelo impacto, vamos dizer assim, de credibilidade desse governo. Porque eu sei que a equipe do Paulo Guedes tem uma série de outras reformas já planejadas. Só que se cada reforma for um embate com o Congresso, nós vamos passar os 4 anos de mandato do Bolsonaro sem conseguir grandes coisas. E o ideal seria que esses embates fossem minimizados e que mesmo as micro-reformas, etc., tivesse uma velocidade maior para que aí sim, de fato, o Brasil começasse a sonhar em eventualmente ser competitivo. Ok. Letícia, muito obrigado por nos receber aqui em seus escritórios e nós esperamos encontrá-la em agosto no nosso evento. E tem um excelente evento agora em maio. Muito obrigado.
Música